vira para ele, você foi feito para conter o Senhor. Aleluia. Aproveita que você está de pé. Abra sua Bíblia comigo. Em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Quantos encontraram? Diga amém. Tem gente que não encontrou ainda. Lucas 5, no versículo 36 em diante. Lucas 5, 36. Quem encontrou, diga amém. Diz o texto: e também lhes apresentou uma parábola. Ninguém tira um retalho de um vestido novo para remendar um vestido velho, pois não apenas rasgará o vestido novo, mas também o retalho procedente do novo não se harmonizará com o velho. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, e não apenas derramará o vinho, mas os odres também se perderão. Mas o vinho novo deve ser colocado em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém que tenha bebido do velho deseja depois o vinho novo, porque diz: o velho é o melhor. Amém? Senhor, dá-nos discernimento daquilo que o Senhor está falando para nós nessa noite. Abre os nossos ouvidos, queremos te ouvir, Senhor. Abre os nossos ouvidos, queremos te ouvir. Espírito Santo, fala aos nossos corações, mas não palavras lançadas, mas sementes. Põe a mão no teu coração e diga: eu desejo que o meu coração seja uma terra fértil agora, onde as sementes que o meu Deus lançar germinarão. Amém. Podemos assentar, queridos. É tão bom quando a gente expressa ao Senhor aquilo que a gente está vivendo, aquilo que a gente está sentindo e aquilo que a gente está não só lendo, mas vivenciando na prática. É tão... A gente que ouve muito, eu queria que as crianças podem ir para as salas, estão liberadas. A gente que ouve muito, a gente consegue perceber pessoas que pregam a palavra de Deus, mas não pegam com peso, porque não vivenciam o que falam. Apenas aprenderam, leram, fizeram um esboço e falam e comentam, mas não tem as marcas. O apóstolo Paulo em Gálatas 6 diz que ele tem as marcas de Cristo, ele tem as feridas do Evangelho, ele tem algo que marca. Todas as vezes que Jesus abria a boca tinha um peso, a palavra de Jesus tinha um peso, porque Jesus tinha a marca do Evangelho na sua vida. Jesus não falava coisas que só pensava, que Jesus vivia. Jesus não só falava que o Evangelho poderia curar, Jesus vivia isso na prática. Jesus não só falava que o Evangelho poderia restaurar, Jesus vivia isso na prática. Nós temos que viver na prática, nós temos que ter as marcas do Evangelho, nós temos que ter as marcas da palavra do Senhor na nossa vida. Quando eu comecei a estudar esse texto,
Jesus, ele foi interrogado antes. Por que eles não jejuavam? Os discípulos de Jesus não jejuavam, os de João jejuavam, os fariseus jejuavam. Por que os discípulos não jejuavam? Jesus disse: olha, não é tempo de jejuar agora. O noivo está presente. Não é tempo. Haverá tempo que vocês vão ter que jejuar. Mas agora não. E aí ele continuou a dizer o que nós lemos. Como eu vou pegar um pano, uma roupa nova, um vestido novo, uma calça nova, cortar um pedaço dela e remendar minha calça velha? Ora, vou perder as duas, porque a nova ficou cortada e a velha não vai suportar o pano novo. Vestes têm um significado muito forte para nós, porque quando nós encontramos com o Senhor, os nossos olhos se abrem, assim como Adão encontrou com a árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia fala que os olhos dele se abriram. Gênesis 3, aí o que aconteceu? A primeira coisa que Deus teve que fazer com Adão e Eva foi fazer túnica para os dois, porque os olhos deles se abriram. Então Deus fez túnica para os dois, para tampar a sua vergonha. Quando nós encontramos com Jesus, a primeira coisa que acontece na nossa vida é que os nossos olhos se abrem. Os nossos olhos se abrem. Nós antes tínhamos os olhos presos no mundo, olhando as coisas do mundo, olhando o que interessava no mundo. Mas aí vem a revelação, e a palavra que é luz para os nossos pés, que é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho, nos revela, nos abre os olhos. E aí Jesus vem com novas vestes, vestes de louvor, vestes de justiça. Mas nós não podemos pegar essas novas vestes que Jesus vem para nos entregar e simplesmente cortar algo, um pedaço dela, e remendar aquelas velas, os velhos trapos que vestimos no mundo, a velha vida que vestimos no mundo. Nós temos que renegar a velha vida, as velhas práticas, totalmente, para receber a nova veste do Senhor, para receber a nova veste de Deus. O apóstolo Paulo diz para nos revestirmos do novo homem. São vestes novas. Eu não posso mais continuar com a minha velha vida e pegar algo de bom do Evangelho, algo de bom que Jesus pode proporcionar para a minha vida. Eu vou para a igreja porque Jesus me prospera, então eu vou pegar a prosperidade do Evangelho e colocar na minha veste velha. Eu vou pegar a cura do Evangelho, que o Evangelho proporciona, e vou colocar na minha veste velha. Não. Eu tenho que jogar essa veste fora e vestir toda a veste nova do Espírito Santo. Eu tenho que jogar tudo fora, irmãos. Eu tenho que renovar o meu guarda-roupa. Minhas vestes agora são as vestes celestiais. Aquela em Apocalipse 19, que a noiva vai vestir vestes, linho fino, que o Senhor vai providenciar. Nós não podemos chegar lá com roupa remendada, porque nós não vamos ser aceitos. Eu não quero falar muito sobre veste, mas eu entrei só para vocês entenderem um pouco. O que eu quero falar mesmo é sobre os odres e sobre o vinho. O vinho, a alegria do Senhor. O vinho tipifica o Espírito do Senhor em nossa vida. Amém? Glória a Deus. Odres. Por isso que eu falei para você virar para a pessoa que está do seu lado e dizer para ela que ela é um recipiente do Espírito Santo. Você é um recipiente do Espírito Santo. Mas Jesus foi forte no que ele disse, olha, não coloque vinho novo em odres velhos, porque certamente se perderá o vinho e o odre.
Não pode se colocar. Porque o vinho usado, o vinho velho, o odre usado, o odre velho, ele já foi dilatado. E se você colocar o vinho novo, quando ele fermentar, o odre não vai suportar e vai rachar. Então o que acontece? Eu pego o odre e jogo fora? Não, eu não pego o odre e jogo fora. Eu entro num processo. Diga, eu tenho que entrar no processo. Sabe por que ainda não aconteceu? Ainda Deus não derramou aquele vinho que Ele já prometeu para você? Porque você ainda não quis entrar no processo. E Deus respeita o processo do homem. Deus não se submete, mas Ele respeita o processo. Imagina que o Vitor Gabriel pede para mim, pai, eu quero dirigir o carro. Eu falo, toma a chave, vai dirigir. Um dia ele pode fazer isso, mas hoje não. Eu tenho que respeitar o processo na vida dele. Eu tenho que esperar ele completar 18 anos, tirar a carteira, a habilitação dele. Aí sim, vai, pode dirigir. Por que as coisas não acontecem na nossa vida? Porque não entramos no processo. Porque não queremos crescer em Deus. Queremos receber a bênção, mas não queremos entrar no processo. Queremos receber a bênção de gente grande, mas ainda queremos ser tratados como criancinha. Nós precisamos crescer, entrar no processo. E existe o processo em que o odre entra, para ele receber o vinho novo, para ele comportar o vinho novo, para ele suportar o vinho novo. Vamos lá. O odre. Na época em que Jesus disse isso, os vinhos eram armazenados em bolsas feitas com couro de ovelhas ou de cabras. Essas bolsas eram chamadas de odres. Amém? Quando o vinho era posto pela primeira vez, o odre novo estava flexível. Então, esticava facilmente, sem qualquer resistência. Com o envelhecimento, os odres já esticados endureciam e ficavam secos, rígidos e quebradiços. Se tornavam inflexíveis. Se fossem reaproveitados, não aguentava o processo de fermentação, rompendo-se com facilidade. Diga, eu sou o odre. Nós somos o odre hoje. Eu sou odre. E para mim comportar o Espírito Santo, o vinho novo, aquilo que Deus tem para a minha vida, eu preciso de entrar no processo. Você precisa entrar no processo, queridos. Por isso que eu falei das marcas do Evangelho. Às vezes a gente quer passar, pular etapa, mas sem marcas, as coisas não vão acontecer na nossa vida. Sem marcas, aquilo que o Senhor tem para cumprir em nós, não vai cumprir. Primeira etapa do processo do odre, para que ele fosse usado novamente, para que ele pudesse resistir ao vinho novo, era para que ele amolecesse, porque ele já era velho e duro. Já viu o couro duro? Velho, seco. Então o primeiro processo para o odre aguentar o vinho novo era que ele tinha que amolecer. E como que fazia isso? Precisamos ficar encharcados novamente com água, palavra de Deus. Eles pegavam o odre e mergulhavam na água e deixavam lá por um longo tempo. A água na palavra de Deus, na Bíblia, significa palavra. É o primeiro processo que nós temos que ter. É mergulharmos aonde? Na palavra. É o primeiro processo do cristão que quer crescer, que quer conhecer Deus, que quer ver Deus face a face. É através da Bíblia. A Bíblia é o manual da nossa vida para encontrarmos o Senhor. A Bíblia nos revela quem é Deus. A Bíblia
nos revela até onde eu posso ir em Deus, para não ser consumido. Então eu tenho que mergulhar na água, mergulhar na palavra. Como que eu faço isso? Leitura diária. Os Salmos 1, versículo 2. Abra sua Bíblia lá comigo. Salmos 1, versículo 2. Talvez a minha versão está um pouco diferente. Semana passada eu fui num sábado, eu fui numa conferência e lá eu ofertei minha Bíblia. Aí essa semana eu ganhei outra Bíblia. Uma Bíblia que eu queria muito, chamada Reina Valera, a versão. E assim diz: mas que na lei do Senhor está seu prazer, e em sua lei medita dia e noite. Mergulhar na água é meditar na palavra dia e isso é mergulhar na água. Quando eu mergulho na palavra, eu vou tendo revelação de que eu não posso ser duro, eu tenho que ser flexível.